Meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala com você é o reverendo Renato Porpino, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E este é mais um áudio do Projeto Maná, sua porção diária para a jornada cristã. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 10. Nós estamos seguindo uma sequência em Salmos e hoje o Salmo de número 10. Especificamente, nós vamos ler o verso 1 e os versos 17 e 18. Então diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Versos 17 e 18. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. É interessante perceber que neste salmo, o salmista começa falando da aparente ausência de Deus em momentos de dificuldade. Ele comete o equívoco da distância. Ele erra quando afirma não perceber o Senhor à sua volta. Quem nunca viveu isso? Diante de situações complexas e difíceis. Possivelmente você já deve ter vivido a sensação de estar sozinho. Como se o Senhor, nesse tempo de dificuldade, se apartasse da sua vida. Os versos posteriores, os versos 2, 3, 4, 5 e o 6, vão expressar para nós um pouco do contexto que levou o salmista a se sentir sozinho. Verso 2 fala de que havia perversos, ímpios, que perseguiam pobres à sua volta. O verso 3 fala de pessoas com alma cobiçosa, apegadas à terra. O verso 4 afirma que havia pessoas que chegavam a afirmar que não há Deus, não temiam a Deus. O verso 5 fala da constatação da prosperidade dos ímpios. E o verso 6 fala da prepotência dos indolentes, daqueles que chegam a afirmar, mesmo vivendo em erro, jamais serei abalado. No entanto, o verso 12 começa com o salmista levantando diante de Deus um clamor. E neste clamor, do verso 12, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Este é um grito de guerra, um grito de batalha conhecido pelos israelitas. Quando você lê Números 10, verso 35, você vê que uma expressão bastante semelhante acontece lá. Esse é um grito de batalha conhecido. Quando o salmista fala, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão e não te esqueças dos pobres, nós vemos, especialmente no levanta-te, Senhor, um grito de guerra. É como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, o meu contexto é complexo. Eu me sinto sozinho e abandonado, mas conto com o Senhor. Ergue a mão aponta para a soberania de Deus. Que quando o Senhor ergue a mão, os inimigos se aterrorizam, param e cessam de fazer o mal. Até que então chegam os dois versículos lidos por nós. E aquela aparente ausência de Deus do verso 1 se transforma, depois desse tempo de oração e de certeza da ação de Deus, numa fala que descansa na providência do Senhor.
Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. É como se o salmista estivesse dizendo: eu descanso no Senhor. Mesmo vivendo um contexto tão complexo, mesmo me sentindo tão sozinho, mesmo percebendo até equivocadamente que caminho sobre a terra longe de Deus, a partir do momento em que ele ora e clama ao Senhor, ele muda a sua perspectiva, a sua forma de ver e afirma descansar na providência do Senhor. É exatamente isto que eu quero recomendar a você. Pode ser que você esteja inserido em um contexto muito complexo e muito difícil. No entanto, ore e descanse na providência do seu Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida e pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito ministre ao nosso coração a respeito da certeza que devemos ter da tua providência, do teu cuidado, do teu livramento e da tua boa mão sobre nós. Abençoa-nos assim. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.